quem Deus o é, mas sabemos que Deus é bom pelo que a palavra revela. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus e tudo que é dele, tudo que foi gerado e está nele, ele dá a nós. E entre todos os atributos de Deus, entre as capacidades de um Deus, além do infinito da nossa compreensão, ele deu a nós algo chamado de autorresponsabilidade. De tanto nos dar do que ele tem, nos deu o privilégio de sermos inteligentes, capazes de realizar, termos força e competência para fazer, de acontecer, de realizar como ele o faz. Na nossa dimensão humana, é claro, pequenos como somos, mas ainda assim providos de grandes bênçãos dadas por ele, o Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vamos falar de fé e autorresponsabilidade. Eu creio desta maneira que eu acabo de apresentar a você, a minha fé. Creio que Deus está acima de tudo e de todos, é criador de todo o universo. Ele é Deus. Ele é pleno, ele é simplesmente além do que a minha mente finita consegue compreender. Mas ele me deu a capacidade de realizar, como eu bem dissera, mas tem gente que não compreendeu ainda e mistura as coisas. Joga para a conta de Deus aquilo que é da sua responsabilidade fazer. Joga na conta de Deus aquilo que é da sua competência realizar. Depois olha para os céus e para a terra e diz: ó céus, ó mundo, ó vida, onde foi que eu errei? Cruza os braços e se desespera porque simplesmente nada acontece. E quando nós vamos olhar bem de perto, talvez essas coisas não aconteceram, não por falta de Deus, mas falta de atitude sua, minha, nossa. Vamos conversar sobre autorresponsabilidade e fé no programa de hoje. E a minha convidada é a doutora Raquel Fonseca, que é PhD em comportamento, é PhD em coach, Master Coach, vem aqui com a gente hoje. Bem-vinda, tudo bem? Tudo muito bem, muito agradecida. Muito bom tê-la aqui mais uma vez com a gente. Raquel, tem um texto bíblico que vou trazer para já começarmos o nosso papo aqui no programa de hoje. Está na carta aos Gálatas, capítulo 6, versos 4 e 5, está escrito assim: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem. E não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Estamos falando de autorresponsabilidade, Raquel? Completamente, e ela está aí de maneira clara na palavra do Senhor. E além disso, eu gosto muito do trecho que vem antes. As pessoas se comparam muito. E esse é o pior caminho que tem. Cada um é único, com as características que Deus colocou. E deseja que eu tenha responsabilidade, autorresponsabilidade. Cada um é responsável e será cobrado dentro disso. Porque esse texto é muito claro. Cada um de nós é responsável pela própria conduta. Isso quer dizer, pelas próprias escolhas, pelas próprias decisões, pelas próprias atitudes diante da vida. Isto significa autorresponsabilizar-se pela vida. Exatamente. E não tem nenhuma margem para incredulidade. Eu entendo assim também. É o Senhor quem está dizendo. Esse é um princípio importante. A criança, ela precisa do papai, da mamãe e dos cuidadores. Eu preciso do Pai do céu. E Ele está dizendo para mim: Raquel, seja responsável na sua conduta. Enquanto motorista, enquanto cidadã, enquanto mãe, enquanto irmã, enquanto filha, enquanto pessoa. Nos diversos papéis que a vida me apresenta. Eu preciso ser responsável e entender o que é autorresponsabilidade. Porque as pessoas, muitas vezes, querem sair do seu papel para ir falar a respeito do papel do outro, criticando ou relevando. E, às vezes, se comparando, deixando de ser responsável por si própria
pelos papéis que tem a desincumbir-se, a desempenhar de acordo com o que o Senhor falou. Ou entra naquele ciclo que muitos acabam aderindo a ele, de responsabilizar os outros pelos seus fracassos, até pelos seus ganhos também. Eu só tenho porque isto ou aquilo, o que obviamente deva ser considerado gratidão, mas eu digo, muitas vezes a gente se isenta da vida para o bem e para o mal, para quando acertamos e para quando erramos. Como o apóstolo Paulo diz, que nós devamos fazer o que tenhamos para fazer, bem feito, para que não haja comparação. Que palavra bonita! Perfeita para começar a desenvolver essa ideia, trazendo cada um a pensar na autorresponsabilidade. É para você. O Senhor está falando com você, está falando comigo também. E é importante, então, eu tenho de onde partir, eu tenho uma base que é sólida, é a palavra do Senhor. E aquele que for inteligente, obedeça. E aquele que obedecer, colherá os resultados disso. Por que é importante e escolhemos trazer este tema? Porque especialmente há pessoas que ainda não conseguiram administrar a ideia da responsabilidade que elas têm, vou repetir, pelos ganhos e pelas perdas, pelo bem